Fala, hermanos! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Cristian Veiga dos Hermanos del Asado, embaixador do Ouro do Sul, e venho trazendo uma série de receitas para vocês replicarem nos seus assados. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui na casa do meu pai em Montenegro para fazer um assado clássico de domingo. Uma boa maminha da Ouro do Sul acompanhada de uma salada de batata e maionese. Mas é claro que a gente vai dar um toque dos hermanos nessa receita para dar aquele diferencial no prato. Vamos lá? Dando início então no preparo da nossa maminha. Ela é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul como maminha, mas em todo o Brasil ela tem vários nomes, né? E um deles, que é muito curioso, é o chapéu de bispo. Vocês podem observar que ela é uma carne pequena, triangular, e lembra muito o chapéu de bispo, né? Ela é uma carne nobre, né? Uma carne de primeira, que a gente chama, né? Uma carne super macia, e eu considero ela muito democrática, porque a gente consegue ter vários pontos nela, né? Vocês veem que aqui ela é um pouco mais fina e ela vai engrossando. Então na hora que a gente cortar, vocês vão ver que essa parte aqui vai estar um pouco mais bem passada, e aqui no final vocês vão ter aquele corte mais suculento que eu particularmente gosto, né? Então, para iniciar esse corte, a gente vai espetar. Vamos fazer ela no espeto hoje, né? Temperar com sal entrefino. E depois que ela estiver quase pronta, a gente vai finalizar o tempero dessa maminha. Então vocês podem ver a qualidade dessa carne do Ouro do Sul. É uma carne que ela vem extremamente limpa, ó. Vocês não precisam fazer nada, é simplesmente tirar da embalagem e espetar. Dica de ouro, hermanos, a maminha, como tem essa ponta aqui mais fina, e a churrasqueira, por via de regra, a parte de trás, aliás, da frente, ela pega um pouco menos de caloria, então a parte sempre mais fina eu gosto de espetar na parte de trás. Tá bom, hermanos? Então aqui a gente vai espetando ela em zigue-zague, que aí a gente consegue centralizar a peça na hora de virar. Então a gente posiciona ela aqui, vocês vão ver que ela vou conseguir virar dos dois lados e não vai ter problema do espeto rolar. Aqui a gente vai colocar o sal entrefino. Esse sal, lembrando que vocês não precisam bater, então só cuidem a quantidade para não salgar. Diferente do sal grosso, né, que a gente pode até abusar um pouquinho, que a gente tira o excesso. Esse aqui ele vai derreter e não vai ter problema de bater. É um corte ideal para você que mora em casa pequena, apartamento, né? Vocês podem ver que ele sai da embalagem e vai direto para o fogo, sem dar muita sujeira, sem dar muito estresse, bem tranquilo. Como eu comentei no início do vídeo, a gente vai fazer um dos acompanhamentos mais clássicos de um bom churrasco de domingo de todo gaúcho, que é uma salada de maionese. Claro que a gente vai dar o nosso toque especial, a gente vai fazer a batata com casca e na churrasqueira. O normal é fazer ela sem casca e cozida na água no fogão, né? Mas vocês façam em casa que vocês vão ver a diferença que dá fazer a salada de maionese com a batata assada e servir ela com casca. Então a gente vai espetar aqui as batatas. Ela vai demorar mais ou menos o mesmo tempo que demora a carne, por isso que eu aconselho colocar as duas juntas. E aí a gente vai virando elas, vocês vão ver que ela vai ficar muito macia. Para a maionese, então, hermanos, tem algumas dicas que vão fazer toda a diferença no final do preparo. Primeiro, então, a gente vai fazer ela com mixer, né? Aqui eu vou deixar um bowl. Interessante a gente sempre quebrar o ovo antes de colocar no recipiente final, para não ter perigo de ter uma surpresa, né? Vocês podem ver que esse ovo tá bom, né? Então não tem problema nenhum. A gente vai usar também um suco de mais ou menos meio limão. E a dica de ouro é a gente colocar um pedacinho de cebola roxa, que vai dar um toque espetacular na nossa maionese. Então, a gente vai colocar um ovo cru. Já podemos colocar
a cebola junto aqui. E agora vem a parte do barulho, que a gente vai emulsionar essa maionese. Uma dica importante é sobre o óleo, hermanos. Eu nunca uso óleo de soja para fazer a maionese. Eu sempre procuro usar algum óleo mais nobre, de milho, talvez de canola, propriamente de algodão também. O de soja deixa um retrogosto que não fica legal na maionese. O azeite de oliva eu acredito que fica muito forte, mas o ideal, que eu gosto e sempre uso, é o óleo de milho. Agora vocês podem ver que a maionese já emulsionou, né? Já chegou no ponto que a gente quer. Agora a gente vai finalizar o tempero. Eu gosto de colocar, eu não uso vinagre, eu gosto para dar aquele toque de acidez. Um limão a gosto. Aqui vai dar em torno de umas 2 colheres de sopa de limão. Uma pitada de sal fino. E eu gosto de usar um pouco de páprica para dar uma cor e também um sabor. Eu uso a páprica defumada, que ela já dá um toque defumado na nossa receita. Agora a gente vai bater de novo. E está pronta a nossa maionese. Agora a gente reserva ela e aguarda para finalizar o nosso prato. A maminha então já está pegando aquela cor e, como eu falei, a gente vai finalizar ela no alho. Então a gente vai pegar 2 dentes de alho, vamos fazer ele bem picadinho. Hermanos, uma dica legal, que eu considero o alho muito delicado. Então, para não ter perigo de tu queimar e amargar ele, tu deixa a frigideira bem quente, aí tu vem com uma manteiga, que tem mais ou menos aqui umas 30 gramas de manteiga, e a gente vai largar nessa frigideira quente aqui, até para também não ter perigo de queimar a manteiga. Com essa mesma caloria, a gente vai colocar o alho que vai dar todo esse sabor nessa manteiga. Se precisar voltar um pouquinho para o fogo, a gente volta, mas acredito que não vai precisar. Vocês podem ver que o alho já começou a pegar uma corzinha e a ideia é não queimar o alho, deixar ele bem suave mesmo. Maminha está quase no ponto, a batata já chegou, vocês podem ver que ela está super macia, né? Então até a casca fica macia. Agora a gente vai finalizar a maionese para depois servir com a maminha. A ideia é cortar ela bem rústica mesmo assim. Vocês vão ver o sabor que dá esse defumado na maionese. Batata cortada, então, irmãos, agora a gente vai colocar um pouco de sal nela, não muito porque a maionese já tem sal. Depois a gente vai picar um temperinho fresco para dar aquele frescor nessa maionese. Vocês podem ver que ela ficou com um ponto bem bacana, essa maionese. Então agora a gente pode misturar com ela quente mesmo, que não tem problema nenhum. Agora a gente, com muita delicadeza, dá uma misturada para não ter perigo da batata se romper. Agora, irmãos, a gente vai cortar então um pouco de salsinha para dar um colorido e também um frescor na maionese. A gente vai cortar a la churrasqueiro mesmo, não precisa ser muito picado.
agora vamos finalizar então a nossa maionese. A maminha está quase no ponto que a gente quer, vocês podem ver a coloração dela, tá linda. E agora chegou a hora de a gente colocar aquele alho na manteiga para dar o sabor. Então agora a gente vai despejar um pouco dessa manteiga aqui. Pronta a nossa maminha no espeto no alho com a maionese rústica. Agora a gente vai tirar ela do espeto. Vamos cortar essa delícia então, irmãos? Eu gosto de comer ela um pouco mais mal passada, mas aí fica a critério de cada um. Tem uma polêmica aí rolando da questão da carne descansar ou não. Irmãos, eu não gosto da carne descansada. Para mim, ela tem que sair do fogo e a gente tem que consumir lá na hora. É óbvio que vai sair algum caldinho, isso aqui faz parte do processo. Mas quando isso acontecer, sabe o que vocês fazem? Ó? Pega um pãozinho, ó, dá uma molhadinha nesse caldinho aqui que não é sangue. Isso aqui é mioglobina. E ó, provem para vocês verem que delícia. Espetacular. Vamos finalizar o corte então. Errei a faca. Vocês podem ver que ela ficou bem uniforme. E conforme eu falei, a pontinha aqui, ó, um pouco mais bem passada. Vou pegar essa parte aqui que está mais mal passada e vamos provar para ver como é que ficou. Primeiro só a carne, depois a gente prova com a maionese. Muito macia, extremamente suculenta. E o alho deu um toque especial nessa receita. Agora a gente rouba uma maionese e vamos ver como é que ficou essa combinação. Não vou falar nada. Façam, depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários para ver o que vocês acharam dessa receita. Até a próxima, irmãos. Dale!